Olá, amigos! Excelente dia, tarde, noite para quem for nos ouvir. Vamos falar de caridade, mais especificamente de caridade moral. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, na parte Instrução dos Espíritos. O Espírito, irmã Rosália, trouxe uma mensagem lá em Paris, no ano de 1860, intitulada A Caridade Material e a Caridade Moral. E ela nos ensina que toda religião tem dois preceitos, ou seja, duas recomendações: que amemo-nos uns aos outros e que façamos aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Como seria bom, né, se todos já estivéssemos nesse nível evolutivo, se todos seguíssemos bastaria seguir esses dois preceitos, essas duas recomendações, e não haveria mais ódios, não haveria mais ressentimentos, e também não haveria mais injustiça de qualquer tipo. Diz a irmã Rosália, não haveria pobreza. E a irmã Rosália, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, escreve: do supérfluo do rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. E ela explica que a caridade moral. Aqui nós vamos falar mais especificamente da caridade moral. A caridade moral, materialmente, nada custa. A gente não precisa desembolsar nada para fazer uma caridade moral. Mas é a mais difícil de ser praticada. Por conta do nosso orgulho, da nossa prepotência, arrogância, intolerância, né? Mas o que é caridade moral? E aí a irmã Rosália nos ensina em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior em que momentaneamente estáis encarnado. Estamos aqui na Terra, só de passagem, é um momento de aprendizado e nos apegamos a tantas coisas materiais e é tudo tão momentâneo diante da eternidade. E ela fala que a caridade moral é nos suportarmos uns aos outros, mas é o que nós menos fazemos. E ela continua: há grande mérito em saber calar, para que outro mais tolo possa falar. E não é isso que acontece, né? As discussões acabam se transformando em brigas, às vezes até em violência. Então, diz a irmã Rosália para que nos façamos de surdos diante da ironia, porque às vezes o outro, né, vem com aquela prepotência, arrogância. Se nós alimentarmos a fogueira com mais prepotência, arrogância, intolerância, a questão não se resolve, só piora. Diz ela, a caridade moral é não ver o sorriso de desdém, porque aquele que nos dirige um sorriso de desdém, diz ela, se sente superior a nós. Por isso que nos desdenha, né? Mas essa pessoa, justamente por esse tipo de atitude, pode estar muito abaixo, espiritualmente falando, daquela pessoa desdenhada. É um espírito ainda atrasado. E a caridade moral também é não se incomodar com as faltas alheias. Mas a gente se incomoda, né? A gente vê, às vezes a pessoa tem 9 qualidades, um defeito, e a gente presta atenção naquele defeito. Como Jesus nos alertou, nós vemos o cisco no olho do outro, uma coisinha assim pequenininha, né? Um pozinho,
e não vemos uma trave, né? Um travessão no nosso olho. Então, não se incomodar com as faltas alheias, né? Cada um tem a sua trajetória de vida, cada um colhe o que planta, cada um está no seu momento de aprendizado, no seu grau evolutivo. A natureza não dá saltos. A caridade moral também é não desprezar o pobre, o mendigo, porque esse pobre, esse mendigo, diz ela, pode ter sido um amigo nosso de outras encarnações e que agora, nessa encarnação, está passando por um momento de posição social inferior. Posição social. Mas ela diz que quando ela esteve encarnada, ela ajudou os pobres. E teve uma pessoa que ela ajudou, um pobre, e depois passou o tempo, os dois já estavam desencarnados, e ela reencontra esse que era pobre na Terra, e era um espírito muito mais evoluído que ela. Ela disse que se ela o ajudou aqui na Terra, ambos encarnados, agora os dois no plano espiritual, é ela que pede ajuda a ele, porque ele está aqui, né? E ela ainda está aqui. Sabe as orientações, né? Procuremos internalizá-las e praticá-las. E o Espírito Meimei, no livro Ideal Espírita, psicografado pelo querido Chico Xavier, no capítulo 5, Espera e ama sempre. Olha o título, Espera e ama sempre. Ela nos dá essas orientações também, mas vai falar mais, né? Por exemplo, diante de uma aflição, de um obstáculo, é preciso sorrir em silêncio. Não assim sorrir com desdém, sorrir, né? Aceitando, se resignando, não no sentido de ficar de braços cruzados, mas Deus não é injusto. Então ela diz, quando nós, diante da aflição, nós não nos desesperamos, nós não nos revoltamos, a aflição diminui ou quem sabe até desaparece. E diante de uma ofensa do outro, né, como a irmã Rosália falou, diante da ironia do outro, diante do desdém do outro, então diante das ofensas, o Espírito Meimei fala para a gente desculpar. E uma forma de a gente conseguir desculpar é procurar ir além das aparências e procurar perceber quais são as necessidades dele, né? O que ele está precisando naquele momento, por que nesse momento ele está assim tão agressivo, tão intolerante. E aí nós também não alimentaremos mágoa. E ela fala, a Meimei, se nós queremos paz, todo mundo quer paz, né? Então nós precisamos levar a paz para a vida do próximo, porque tudo que a gente dá, a gente recebe, a gente planta, e aquilo que a gente plantou, a gente colhe. E aí ela fala assim, quando alguém nos agride, né, se alguém nos agride, pode ser que essa pessoa esteja angustiada. Olha aí, novamente um alerta para nós percebermos, além das aparências, quais são as necessidades, as carências dessa pessoa. E a Meimei fala, auxilia muitas vezes antes de reprovar uma só. E a gente faz o contrário, né? A gente reprova sempre e auxilia de vez em quando. E, por fim, a Meimei faz uma comparação entre a natureza e nós. Então, ela fala assim, o charco é um local, né, enlameado. Por quê? Porque ninguém secou o charco. Por isso que ele está lá, cheio de barro. O deserto é árido. Por quê? Porque ele não recebeu água. Então ela fala, ninguém corrigiu o charco, o deserto, ninguém socorreu o charco, o deserto, metaforicamente falando. Então, da mesma forma, a necessidade do charco é alguém ir lá secá-lo, a necessidade do deserto é receber água.
E ela fala, a Meimei, então pensemos na necessidade do outro. E assim nós conseguiremos auxiliá-lo, sem ódio, sem irritação. E ela fala, espera e ama sempre. Aí ela traz mais exemplos da natureza. A árvore que é podada, ela dá ainda mais frutos. A noite escura, ela nos apresenta, né, infinitas estrelas brilhantes. E a Meimei termina dizendo, são lições da natureza, lições de perdão, de amor, de esperança, de alegria. Então, que tenhamos em nossa vida o amor, a esperança, a alegria e que possamos perdoar a nós mesmos e aos nossos adversários externos. E que Jesus nos abençoe a cada dia de nossas existências. Muito obrigada.